Todos estejam bem. Hoje nós vamos dar aí continuidade aos nossos estudos, capítulo 3, as monarquias nacionais, com o tópico sobre a Europa em crise, a partir da página 49, tá? Continuando, retomando, né, o que a gente falou na aula passada, se entre os séculos ali 11 e 13, né, a população europeia viveu um período de expansão. A partir do século XIV, uma série de fatores econômicos, sociais, políticos desencadeou uma profunda crise na Europa. O continente ele se transformou em um lugar marcado por doença, fome, miséria, revoltas e instabilidades políticas que provocaram a morte de milhões de pessoas. Nas primeiras décadas do século XIV, por exemplo, uma seca prolongada reduziu drasticamente a produção agrícola, espalhando então a fome pelo continente. Existem então relatos revelando que algumas pessoas chegaram a praticar o canibalismo, né, para sobreviver à falta de alimentos. Vocês imaginem isso. Poucas décadas mais tarde, o continente europeu viu-se então assolado por uma de suas maiores catástrofes, a peste negra, hoje conhecida como peste bubônica. É uma doença extremamente contagiosa, causada por uma série de bactérias, causada por uma bactéria, né, e transmitida sobretudo pelas pulgas de ratos contaminados e pelo contato também com pessoas infectadas, né. A enfermidade chegou à Europa em 1347, por meio de um navio genovês vindo do Oriente, onde se encontravam ratos, né, contaminados pelas pulgas hospedeiras da bactéria causadora da doença. As péssimas condições de vida e de higiene de grande parte da população europeia dessa época contribuíram também para que a doença se espalhasse rapidamente pelo continente, né? Isso provocou a morte de milhões de pessoas, como já comentei. Segundo algumas estimativas, entre as décadas de 1340 e 1350, a peste negra matou cerca de 25 milhões de pessoas em toda a Europa, um número correspondente aí a um terço da população europeia da época. Bom, a título de comparação, o número de mortes por causa da peste negra nesse período foi o triplo em relação aos que morreram durante a Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918, cujo saldo aí de mortos foi da ordem de 8 milhões de indivíduos, né. O alto índice de mortalidade provocado pela doença promoveu então uma queda na produção agrícola, pois faltava mão de obra para lavrar os campos. Como resultado, ocorreram revoltas e levantes de camponeses e enfrentando aí dificuldades para cuidar de suas terras, né? Muitos senhores feudais dividiram suas propriedades e venderam partes delas para terceiros, né? Como muitos servos também já haviam abandonado os campos, tornou-se então cada vez mais comum senhores feudais contratarem camponeses para cuidar das suas plantações. Bem, a medicina medieval, obviamente, era bastante limitada em comparação com os vários medicamentos e tecnologias que temos disponíveis atualmente, né? Ainda hoje, mesmo com tantos recursos para o cuidado da saúde, ainda ocorrem epidemias e surtos de doenças que matam muitas pessoas, né? O coronavírus está aí para servir de exemplo. A peste negra, no entanto, realizou um abalo, né, sem precedentes na sociedade europeia nesse período. Ainda ocorreram alguns avanços da medicina, principalmente com o resgate de textos clássicos greco-romanos, mas não foram o bastante para conter o avanço impiedoso da peste bubônica. Assim, o povo estava fadado então a lidar com as mortes de muitos dos seus conhecidos, né?
o que gerou um colapso no sistema produtivo de muitas cidades. A apostila de vocês traz um texto interessante no quadro Para Ir Além, na página 50, né? Peste negra pela pulga ou pela tosse, que valeria a pena vocês lerem, né? Como tarefa para a aula de hoje, pessoal, vocês realizarão ao exercício 1, letras A e B, da página 51 e 52, tá? Vou fazer alguns comentários rapidamente a respeito dos enunciados desses exercícios e de suas considerações como resposta, né, que vocês poderão aí refletir para responderem a esses exercícios de tarefa. A peste bubônica, peste negra, doença transmitida principalmente pelas pulgas de ratos contaminados, chegou à Europa em 1347 por meio de navios vindos do Oriente. Ela se transformou em uma epidemia, tendo matado cerca de 25 milhões de pessoas. A letra A, que fatores contribuíram para a grande propagação da peste negra na população europeia? Bem, vocês deverão considerar que além da falta de higiene, de uma alimentação adequada na época, né, havia ainda uma questão cultural. O fato de que muitas pessoas dormiam, né, em um mesmo quarto nesse período e até em uma mesma cama, né? Isso fazia com que a forma pulmonar, né, da doença, transmitida por meio da tosse, por exemplo, fosse facilmente propagada. A letra B do exercício aí da apostila que vocês deverão realizar fala o seguinte: algumas doenças com potencial de epidemia podem ser transmitidas por meio de insetos. Pesquise e cite uma doença com essas características, indique o seu transmissor e explore de que forma ela pode ser evitada. Essa resposta é uma resposta pessoal, né? Podem ser citadas aí malária, transmitida por um mosquito, a dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, podem mencionar a doença de Chagas, por exemplo, transmitida pelas fezes de um inseto popularmente conhecido como barbeiro, né? E uma das formas, né, de prevenção dessas doenças é, obviamente, como a gente sabe, a higienização dos locais para diminuir a reprodução desses insetos. Vocês poderão fazer uma pesquisa e com base nessa pesquisa, né, na internet mesmo, vocês poderão responder conforme queiram aí a essa letra B dos exercícios. Bem, por hoje é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, caso queiram conversar mais sobre algum ponto mais ou menos específico, leiam o quadro do Para Ir Além da apostila. Eu permaneço à disposição lá no nosso grupo do WhatsApp.